Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo. Não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver. Também ajuda nossos queridos colegas a localizarem as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Então não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, estou aqui hoje, né, os olhos um pouquinho irritados aí, porque fica ventilador lá na sala na frente, aqui ventilador nas costas, então irrita, eu tenho bastante sensibilidade nos olhos, tá? Então por isso que eu tô com os olhos meio vermelhos aí, ó, parece que eu até tava chorando, mas na verdade é por causa do vento forte aí, mas gente, hoje está uma temperatura muito forte, eu não sei nem dizer aqui, mas deve estar passando aí dos 27, 28 graus aqui em São Paulo, então tá uma noite bem quente hoje, então não tem como ficar sem o ventilador. Gente, nós vamos começar agora nosso referencial curricular nacional para educação infantil. Nós vamos começar o volume 3 agora. Se vocês olharem aí, eu tenho um link no meu canal do referencial do volume 1 completo, dá 23 aulas, o referencial 2, que se eu não me engano deu 16 aulas, e agora a gente está aqui indo para o terceiro volume do referencial curricular nacional, e agora ele vai estar tratando aí sobre o conhecimento de mundo, tá? Gente, lembrando aí, eu tô com mais de 200 aulas no canal, todas gratuitas, tá? Não tenho como eu tô com o concurso aberto, eu não tô fazendo cursinho agora, então não tenho cursinho assim pago. É tudo gratuito, são as videoaulas que eu estou usando para estudar, eu também estou repassando aí, compartilhando com o pessoal. Então, gente, uma forma de vocês contribuírem com o trabalho nosso aqui é realmente se inscrevendo. Pede para os parentes, para os amigos se inscreverem, fala assim, ó, desativa lá o sininho, porque aí como a pessoa não tem muito interesse nessas questões de aulas para concurso, a pessoa também não vai ficar recebendo notificação, porque eu estou fazendo 3 a 5 aulas por dia. Então a pessoa não fica recebendo notificação, senão às vezes a pessoa desinscreve por causa das notificações, né? Então pede lá, fala assim, ó, se inscreve nesse canal aqui, ó, ajuda lá o coitado do professor, né, miserável lá, que tá fazendo um monte de videoaula de graça. E aí a pessoa se inscreve, desativa o sininho, ela não vai receber notificação, mas ajuda bastante essas inscrições, tá bom, pessoal? Vocês vão ver lá, eu tenho um pouquinho as inscrições, e assim, é muito importante, principalmente um canal aí que eu não vendo produto nenhum, não tenho patrocínio, tá? Realmente o espírito de servir mesmo, né? Eu sou professor da rede pública de Guarulhos, então assim, é o espírito de servir, realmente. Gente, vocês contribuem bastante aí com o meu trabalho, se inscrevendo no canal, tá bom? Gente, pau no gato, vamos lá. Referencial curricular nacional para educação infantil, volume 3, conhecimento de mundo, primeira aula. Então a gente vai falar agora sobre movimento, né, introdução. O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. As crianças, elas se movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez maior controle sobre o seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. Então assim, pessoal, o movimento a gente poderia caracterizar aí como a primeira fase da interação com o mundo, né? A criança, quando ela começa a se movimentar ali, é uma forma dela estar interagindo com o mundo. Às vezes você fala assim, mas o bebê nem sabe que ele está se mexendo, se mexe instintivamente. Instintivamente ou não, pessoal, é a primeira reação ali de interação com o mundo, tá? As crianças engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm, saltam, brincam sozinhas ou até mesmo em grupo, né? Com objetos, brinquedos, experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento. Então aqui mostra que as diversas formas que a criança utiliza aí para utilizar, né, o seu corpo através do movimento ali, de interagir. Então elas engatinham, caminham, elas manejam objetos, interagem ali em grupo ou até mesmo sozinhas, tá? Brincam sozinhas ou em grupo. Então são as diversas formas de interação da criança através do movimento. Ao movimentarem-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais. Então, as crianças, através do movimento, elas expressam emoções, expressam sentimentos, pensamentos, né, aquilo que elas estão pensando na hora. Tudo isso é manifestado através do movimento, tá? Dessa forma, elas vão ampliando aí as possibilidades, né, e o uso significativo dos gestos e das posturas corporais também. O movimento humano, portanto, ele é mais do que simples deslocamento do corpo no espaço. Constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo.
Então, assim, o movimento humano, gente, ele é mais do que simplesmente se mexer, tá? É uma forma pelo qual a criança, ela usa para se comunicar com o mundo, né? Nos seus primeiros meses de vida, até mesmo no seu primeiro ano de vida ali, seu primeiro ano e meio, é uma forma dela agir sobre o físico, dela se comunicar com as pessoas, né? Se comunicar com o mundo. As maneiras de andar, correr, arremessar, saltar, resultam das interações sociais e da relação dos homens com o meio. São movimentos cujos significados têm sido construídos em função das diferentes necessidades, interesses e possibilidades corporais humanas presentes nas diferentes culturas em diversas épocas da história. Esses movimentos incorporam-se aos comportamentos dos homens, constituindo-se assim numa cultura corporal. Então as formas de andar, de correr, de arremessar, elas resultam em interações sociais, né, das relações com o homem, com o meio. E esses movimentos, eles têm tido aí significados diferentes no decorrer da história, de acordo com as necessidades, de acordo com a época, da cultura, da história também, e eles foram surgindo aí novos significados também, tá? Dessa forma, diferentes manifestações dessa linguagem, da linguagem corporal, né, do movimento, elas foram surgindo, como por exemplo a dança, o jogo, as brincadeiras, práticas esportivas, né, nas quais se faz usos diferentes gestos, posturas e expressões corporais com intencionalidade. Por exemplo, a dança, né, tem diversos tipos de dança, a pessoa vai fazer gesto ali de acordo com a dança que ela está fazendo. Seja um jogo, uma amarelinha, pular corda. Quando você pula corda, você faz o quê? Você pula, você faz movimento, né? Você dá aquele impulso para cima, né? Quando você vai pular amarelinha, você já dá um impulso olhando para baixo, porque você tem que contar as casinhas, né? E a questão do esporte também, o futebol, você tem muita aquela ginga de jogar para um lado, driblar, né, com o pé, você usa muitos pés ali. O basquete, você vai ter o mesmo movimento do futebol, mas com as mãos. Futebol americano e todos os estilos de esporte, né, corrida, aquele salto com vara, todos eles requerem ali um movimento diferente do corpo para dar a impulsividade necessária. Vocês podem ver, por exemplo, aquele atletismo que a pessoa corre e que ela tem que medir a distância do salto, né? O salto em distância, né, que chama. Então a pessoa vai, corre. Quando ele vai pular, o corpo dele se fecha, assim, ó, as pernas com o tronco. A pessoa fica toda encolhida para frente para ela alcançar o máximo mesmo que ela conseguir ali de distanciamento. Quando a pessoa, por exemplo, já vai correr com a corrida com obstáculos, o salto dele já é diferente. Ele tem que abrir as pernas e o corpo permanecer reto. Então vocês veem, esses movimentos eles mudam de acordo com a necessidade do que a pessoa está fazendo. Se é uma dança, se é um esporte, se é uma brincadeira, se é um jogo, tá? Se a pessoa está correndo para pegar o ônibus, que ela está atrasada, a corrida vai ser mais desesperada ainda. Então esses gestos eles vão mudando de acordo com a necessidade, tá? E durante as épocas também os gestos aí eles foram mudando também, né? Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se apropriam do repertório da cultura corporal, né, na qual estão inseridas. Então, quando a criança brinca, quando ela joga, quando ela imita gestos, aí cria ritmos e movimentos, as crianças elas também elas vão se apropriando aí do repertório da cultura corporal, né, na qual elas vão estão inseridas ali. Então, de acordo com a cultura delas, elas vão manifestar alguns gestos, tá? Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu fiz um tratamento aqui, dentário, no qual acabou mexendo um pouco com a raiz de um dente, mexeu num nervo. Então às vezes vocês iam fazendo assim, vocês falam, meu, esse cara tá com tique nervoso. Não, às vezes puxa aqui, pessoal, dá um choquinho, um negócio aí é meio que automático assim, tá? Então vocês vão falar, meu, esse professor é meio louco, mas não é não, peço perdão, é que realmente aqui eu tenho aqui ainda, meu, vai demorar bastante até reconstruir esse nervo para realmente voltar. É como se fosse mais ou menos um derrame facial, né? Então às vezes vocês iam fazer assim, ó, porque dá um choquinho, então automaticamente a gente fecha o olho assim, daquela tremida. Então vocês vão de repente, eu fico preocupado às vezes, certo, pensar, bom, esse cara parece meio louco, esse cara aí, mas não é não, gente, realmente é uma questão de saúde, tá bom? Mas estou aqui fazendo a melhor videoaula possível para vocês. Nesse sentido, as instituições de educação infantil, elas devem favorecer um ambiente físico e social, onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas, ao mesmo tempo seguras ali para se arriscar e vencer desafios. Ou seja, a criança ela tem que pular, ela tem que correr, ela tem que brincar, mas ela tem que fazer isso com segurança. Então a escola tem que providenciar isso. Parque com gramas, ou parque, por exemplo, com aqueles tapetes grossos de EVA, onde se a criança cair, ou ela vai segurar o impacto. A minha escola, por exemplo, tem 2 parques.
Tem o parque com a grama, que é mais terra do que grama, e tem o parque que, gente, é no cimento, aquele cimento rústico ali, que parece que ele foi preparado mesmo para arrancar a pele. Gente, não pode, né? E ali tá meio complicado, por quê? Porque mudou algumas comunidades recentemente ali, e o pessoal invade a escola, destrói tudo. Então é até complicado hoje para a direção gastar um dinheiro, colocar um tapete de EVA. Meu, tá muito difícil mesmo. Então não pode esse tipo de coisa, né? A gente tá tentando batalhar, arrumar uma solução ali, mas é difícil, tá? Mas assim, é necessário que a escola ela garanta esse ambiente seguro para que a criança possa se arriscar. Você também não pode permitir ali que a criança ela fique, né, tem que brincar sentadinho. Não, ela tem que correr, ela tem que pular, tá? Ela tem que explorar os movimentos dela, mas sempre com segurança. Quanto mais rico e desafiador for esse ambiente, mais ele possibilitará às crianças a ampliação de conhecimentos acerca delas mesmas, dos outros e do meio em que vivem. Ou seja, quanto mais desafiador for o ambiente, a criança ela vai buscar mais os desafios, os limites do corpo dela. Tipo, até certa altura eu consigo pular. Passou dessa altura, se eu pular eu me machuco. Olha, até certa altura eu tenho coragem de pular. A partir de certa altura eu já fico com medo. Olha, eu consigo correr até tal velocidade antes de começar a perder o controle das pernas e capotar e cair. Então a criança ela vai explorando ali, gente, as capacidades, os limites do corpo dela também, tá? Então quanto mais desafiador é o ambiente, mais ali a criança vai permitir que a criança explore os limites do corpo dela. O trabalho com o movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal de cada criança. Gente, que parágrafo longo, chato, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês, né? Então o movimento, pessoal, ele contempla uma multiplicidade das funções motoras da criança. Então assim, se falar assim, quantos movimentos o corpo humano pode fazer? Meu, eu não posso falar infinitos, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais movimento. Mas Michael Jackson, que o diga, gente, foi o cara que mais criou passos de dança, acho que no mundo, né? Claro, tem pessoas que se dedicam a criar passos de dança, mas o Michael Jackson, gente, ele fazia isso com uma maestria tão grande, acho que foi o maior dançarino que já passou pela face da Terra, porque ele criou passos, não apenas criou passos de dança, mas ele criou passos de dança que se eternizaram, e tinha passos de dança ali que eu arrisco dizer que só ele no mundo conseguia fazer. Os melhores dançarinos do mundo, por exemplo, não conseguem fazer aquele moonwalker do Michael Jackson, que ele vai patinando para trás, parecendo que o pé tá andando para frente. E aí, por mais que as pessoas tentem, ninguém consegue fazer aquilo como o Michael Jackson fazia. Então, assim, existe aí uma infinidade, né, de gestos. Claro, vai ter uma hora que vai acabar, não tem mais o que o corpo humano fazer, mas existe uma infinidade de gestos aí que o corpo pode fazer, né? Milhares, eu arrisco dizer milhares de gestos diferentes que o corpo humano pode estar fazendo. Então, assim, o trabalho com o movimento, ele contempla essa multiplicidade. A criança ela vai descobrindo quantas coisas ela é capaz de aprender e fazer também, tá? Gente, duas coisas que eu quero falar, a gente vai mudar de tema agora. Duas coisas que eu quero falar pra vocês aqui, né? Primeiro, fazer aula no quarto é muito ruim, porque a acústica do quarto, ela não é a mesma da sala, da minha casa, e a da cozinha. Então, assim, às vezes eu acabo gritando um pouco mais, porque a acústica do meu quarto é muito ruim. Outro ponto que eu queria colocar é o fato também de eu me mexer muito aqui, porque realmente o aperto aqui é muito grande, né? Minha cama tá bem aqui do lado, tem uns degraus aqui que eu fiz uma cama estilo japonesa, então é muito, muito apertado. Então às vezes vocês veem meio incômodo, mas gente, o importante realmente, a minha preocupação são as videoaulas, é o conteúdo aí. Então eu não posso me dar o luxo de ficar esperando eu ter a sala livre ou a cozinha livre lá para eu poder gravar videoaula, tá? Eu já gravei videoaula até dentro do meu carro aí no Dia dos Pais, que a casa tava cheia de gente. Então é importante realmente as videoaulas. Peço perdão para vocês, alguma videoaula ou outra aí não fica tão boa, mas gente, eu tô fazendo o meu melhor aqui para vocês, viu? Agora a gente vai falar sobre presença do movimento na educação infantil, né? Ideias e práticas correntes. Vamos falar aí sobre a presença, né, do movimento na educação infantil, como que a educação infantil trabalha o movimento, né? Umas ideias, né, e as práticas aí que podem aí ser trabalhadas na educação infantil. A diversidade de práticas pedagógicas que caracterizam o universo da educação infantil reflete diferentes concepções quanto ao sentido e funções atribuídas ao movimento no cotidiano das creches, pré-escolas e instituições afins.
Então, assim, a diversidade das práticas pedagógicas que pode ser realizada, que são realizadas diariamente na creche, elas refletem muito as diferentes concepções de movimentos que podem ser trabalhadas e que não só podem, como são trabalhadas automaticamente nas creches, na pré-escola, né, e nas outras instituições aí que trabalham com educação infantil, né, mediante aí as funções atribuídas, né, a esse movimento cotidiano deles. É muito comum que visando garantir uma atmosfera de ordem e harmonia, algumas práticas educativas elas procurem simplesmente suprimir o movimento, impondo à criança de diferentes idades rígidas restrições posturais. Então, assim, muitas escolas, né, tipo assim, é porque o bebê vai cair, vai se machucar, a mamãe dele vai brigar e eu vou ter que ficar aguentando a mamãe reclamar. É porque eu tô aqui na pré-escola, mas aquele parque, por exemplo, na minha escola, né, aquele parque lá é cimentado, se eu levar ele vai cair, vai se machucar. Meu, olha, talvez, se você tiver uma comunidade difícil de trabalhar, uma coisa legal que você pode fazer é conversar com os pais. Colocar ali para os pais, né? Falar assim, olha, papai, mamãe, você pode autorizar ele ir no parque lá, olha, pai, pode acontecer dele se arranhar, tudo, eu sei, eu vou cuidar, eu vou olhar, mas, puxa, pode acontecer, né? O pai e a mãe ter consciência, porque em casa, gente, no final de semana, essa criança, ela cai da escada, ela rola, ela quebra 2 dentes, ela quebra o fêmur, ela fratura a tíbia, ela perde 3 costela. Mas, gente, chega na escola toda remendada na segunda-feira. Se segunda-feira ela esbarrar na porta e fizer um arranhão, a mãe quer matar o professor. Então, assim, precisa dar essa orientação para os pais, falar tal. Se o pai falar assim, não quero que ele brinque no parque porque eu não quero que ele se arranhe. Tá bom, vou fazer o quê? Só que é legal ter essa conversa com os pais, falar, pais, aí o pai e a mãe vai falar, mas por que não põe uma grama? Por que não põe um tapete de EVA? Aí a gente pode explicar, que eu expliquei isso agora há pouco na aula, que falar, olha, infelizmente aí a gente tem muitas invasões na escola, as crianças pulam, destroem, às vezes são crianças que não são alunos da escola, às vezes nem são crianças, mas já são adolescentes, eles vêm, eles destroem, eles roubam, eles quebram, eles arrancam, então não dá para a escola dispor de um valor de 8, 10, 15 mil reais para colocar um tapete de EVA no parque, às vezes até mais, até 20 mil reais aí, colocar um tapete de EVA para as pessoas destruírem, roubarem, né, estragarem. Então, por enquanto, a gente tem que ficar cimentado. Papai autoriza a criança a brincar, a gente vai olhar, mas pode acontecer um arranhão ou outro. Se o papai autorizar, de repente até assina um termo ali, né, autorizando. Aí você tem que deixar a criança explorar mesmo. A escola muitas vezes ela tem aquela questão, né, de falar, não posso deixar correr porque vai se machucar, e aí fica suprimindo por causa dessas questões de segurança, né, e também evitar que a criança caia, fique chorando ali. Então não pode, gente, você tem que deixar a criança correr, explorar os movimentos dela, tá bom? Buscar alternativas aí junto às famílias, né, orientar também essa questão de preservar a escola, mas tem que deixar a criança viver esses momentos aí. Isso se traduz, por exemplo, na imposição de alguns momentos de espera, né, em fila ou sentada, em que a criança deve ficar quieta, sem se mover, ou na realização de atividades mais sistematizadas, como desenho, escrita, leitura, em que qualquer deslocamento, gesto ou mudança de posição pode ser visto como desordem ou indisciplina. Outra coisa, gente, aqui, atividades, por exemplo, que você vai dar diversas na sala de aula, a criança tem que estar conversando, ela tem que estar interagindo, ela tem que estar, não digo correndo, mas ela tem que ter uma interação, um movimento ali com as outras crianças, né? Ela tem que ter isso. Agora o professor quer que a criança fique parada que nem um robô lá, que nem na época da educação tradicional, tem que ficar parado, virado para frente, sem se mexer, sem falar. Gente, caramba, velho, como que a criança vai aprender desse jeito? Então a gente tem que realmente garantir que a criança tenha essa interação, esse movimento constante, tá? Porque isso faz parte do aprendizado da criança também. Até junto aos bebês, né? Essa prática, ela pode se fazer presente quando, por exemplo, são mantidos no berço ou em espaços cujas limitações os impedem de se expressar ou explorar seus recursos motores. Eu trabalhei em creche, gente, eu já vi acontecer isso. Eu, graças a Deus, posso falar que eu não fazia esse tipo de coisa. Muitos educadores mantêm os bebês ali menores, bebês, né? Fazia tempo que eu não soltava uma pérola aqui. Os bebês ali menores ali de meses nos berços, ele mantém o bebê no berço o dia inteiro, porque se ele for pro chão, ele vai tombar, vai bater a cabeça, vai machucar, mamãe vai reclamar. Deixa a criança ali no berço o dia inteiro, gente,
tem que permitir que aquele bebê engatinhe, que ele caia, que ele bata a cara no chão. Gente, tem que permitir que a criança explore seus movimentos para que ele aprenda. Ninguém aprende a andar de bicicleta se ficar com aquelas rodinhas malditas pro resto da vida. Tem que tirar as rodinhas, o papai vai lá segurando o banquinho, solta, deixa a criança ir sozinha. Se ela cair, vai lá, passa uma aguinha no joelho, vamos tentar de novo. Eu garanto para vocês, em 20, 30 minutos a criança aprende a andar de bicicleta. Agora, se ficar, por exemplo, com aquela rodinha ali, a criança vai ficar eternamente. Quando ela crescer, ela perde o interesse na bicicleta, perde o interesse, porque ela vê todo mundo andando sem rodinha, ela começa a ficar constrangida, ela perde o interesse, mas quando ela cresce, ela tem menos coragem ainda de andar sem a rodinha, porque mesmo até porque o pai às vezes não tem força para segurar, né, o peso da criança ali, e a criança vai cair, vai se machucar e vai abandonar. Muitos casos eu conheço que são assim. Eu moro num condomínio fechado de meninas que era amiga da minha filha e perderam o interesse da bicicleta, porque não aprendiam, né? Minha filha, por exemplo, tem um primo que é da idade dela e ele não anda de bicicleta, né? Ele não sabe andar, né? Tem 13 anos de idade, não sabe andar de bicicleta, gente. Então, assim, é bem complicado. Por quê? Porque não foi ensinado, não foi trabalhado ali quando a criança era pequena. A criança cresceu, não sabe andar, ela vai abandonar, ela prefere abandonar aquilo do que tentar aprender hoje, tá? Então a mesma coisa acontece, o bebê ele não vai aprender a andar, não é de bicicleta, andar mesmo, se ele não engatinhar, se ele não cair, né, se ele não testar os limites dele, tá? Então precisa ser proporcionado essa atividade da questão do movimento aí. Além do objetivo de disciplinar, apontando a permanente exigência de contenção motora, contenção motora, pode estar baseada na ideia de que o movimento impede a concentração e a atenção da criança, ou seja, que as manifestações motoras atrapalham a aprendizagem, e é exatamente o contrário. As manifestações... Gente, o professor tem muito aquela mania de falar assim, porque ele fica conversando tal e não faz a lição. Se ele conversar de coisas aleatórias, realmente, o professor tem que ir lá intervir. Mas às vezes ele está falando da atividade, estão conversando, estão trocando ideias ali, e isso é muito importante. E a questão do movimento, gente, ajuda bastante a criança também, tá? Muitas vezes o professor dá um desenho e fala, é para deixar a folha assim, não pode virar a folha do lado. Às vezes a criança ela vira do lado, ela vai, o desenho dela vai ficar perfeito. Não, o professor quer que trabalhe com material reto. Tem professor, gente, que olha, cada figura que eu já trabalhei nesses 17 anos da prefeitura aqui, é inacreditável, sabe? O professor quer... Nossa, olha, até a forma como o aluno senta, até se deixar até o cabelo. Não, você só pode pentear o cabelo de lado. Se você pentear o cabelo para frente, vai tampar a sua visão. Gente, olha... Então, assim, tem que dar liberdade, tem que deixar a criança conversar, se movimentar. Claro, não no estilo bagunça, mas no estilo ali, interação de acordo com a lição. Gente, tem que deixar, tá? O professor coloca ali diversos empecilhos ali, tentando justificar uma ação dele que, só atrapalha o desenvolvimento da criança. Todavia, a julgar pelo papel que os gestos e as posturas desempenham junto à percepção e representação, conclui-se que, ao contrário, né, é a impossibilidade de se mover ou gesticular que pode dificultar o pensamento e a manutenção da ação. Ou seja, a criança ela fica tão incômoda ali numa posição. Vocês podem ver que toda hora eu me mexo aqui, eu já falei, né, que eu estou numa posição incômoda, aí eu vou, mudo a perna de lugar, né, e vou aqui alterando meus diversos movimentos, porque eu vou cansando. Se eu der a videoaula sentado, viradinho para vocês assim a aula inteira, eu não vou nem conseguir me concentrar na explicação que eu tô fazendo. Então, às vezes, dói as costas, eu vou lá, dou uma viradinha de lado, me ajeito. E o professor, se a criança se mexe, faz assim, tá se mexendo muito. Parece o professor Snape, né? Eu gosto muito de Harry Potter, vocês podem ver aqui, ó. Eu gosto demais do Harry Potter, então eu sempre costumo dar exemplos aí, né? Quem conhece a saga do Harry Potter, né? Tem o Snape, que é um professor, assim, ao estilo educação tradicional. Então é um cara chato, assim, que implica com tudo das crianças. O cabelo dele, ele não penteia, não. Mas, gente, como ele implica com tudo na vida dos alunos ali. E ele acha que é o melhor professor do mundo, porque ele é um cara extremamente inteligente, talvez um dos professores mais inteligentes da escola, mas o cara é crica, sabe assim, é aquele cara que ele dá um negócio, tem que fazer do jeito que ele quer, não pode conversar, não pode se mexer, não pode fazer nada. Então quem gosta do Harry Potter aí, acompanha o professor Snape, vai ver que o cara é chato mesmo. E esse tipo de coisa atrapalha muito, tanto que nenhum dos alunos gostam da aula dele, é a aula que os alunos têm mais dificuldade, porque, né, você tem que ser meio robótico ali. Então o professor ele tem muito essa questão de robotizar aluno.
E é exatamente o contrário, pessoal, né? Essa limitação, deixa eu achar aqui a palavra, a impossibilidade da criança se mover, dela se interagir com as outras, assim, é o que acaba tornando a criança, ela ficar tão tensa, tão preocupada, a cabeça dela vai ficando tão cheia ali, que ela não consegue se concentrar na lição e não consegue evoluir, tá? Então é exatamente o contrário do que muitos professores pensam. Em linhas gerais, as consequências dessa rigidez, elas podem apontar tanto para o desenvolvimento de uma atitude de passividade nas crianças, como para a instalação de um clima de hostilidade, em que o professor tenta a todo custo conter e controlar as manifestações motoras infantis. Então é como se o professor tentasse controlar a vida das crianças, né? Ele fica controlando os movimentos ali, tipo, não se mexe, não respira, né? Prende a respiração, vai respirar só lá fora quando acabar a aula. Então, sabe, é uma coisa assim que o professor está tão preocupado com a postura corporal das crianças que acaba dando uma péssima aula achando que está dando uma boa aula, porque ele deu a aula dele maravilha, mas a criança acaba não aprendendo nada, ou acaba aprendendo muito pouco aí. Por quê? Por realmente tá muito preocupada em não levar a bronca do professor por alguma situação, tá? As consequências aí dessa rigidez, elas vão causar uma passividade, que a criança ela vai ficar aquela criança mórbida assim na sala de aula, que ela não tem atitude para nada. A gente não vai conseguir formar um cidadão crítico, que é um dos maiores objetivos nossos, né? Um cidadão integral. E também vai instalar ali um clima de hostilidade na sala, onde a criança ela trabalha muito infeliz, porque, né, fala, pô, professor, caramba, tudo tem que ser do jeito dele. Então a criança acaba não tendo liberdade, onde ela perde interesse, inclusive, pelos estudos. No caso em que as crianças, apesar das restrições, elas mantêm o vigor da sua gestualidade, elas podem ser frequentes aí situações em que elas percam completamente o controle sobre o corpo, né, devido ao cansaço provocado pelo esforço de contenção que lhes é exigido. Eu acabei de explicar isso aqui, né? Às vezes eu estou dando aula à noite, pessoal, de madrugada, e começa a dar sono, e eu percebo ali que eu meio que às vezes tenho que encerrar a aula antes do horário, porque, ou então dou uma pausa na aula, dou uma espreguiçada de uns 3, 4 minutos para continuar, porque senão eu fico tão ali bitolado que daqui a pouco eu estou explicando coisa que não faz sentido algum. E aquilo que eu falei para vocês, se eu ficar parado aqui, reto aqui, explicando a aula para vocês todo durinho, vai chegar uma hora que, eu não vou estar nem prestando atenção no que eu estou explicando para vocês. Posso até passar uma informação errada. E isso pode acontecer com a criança, tá? Elas podem, inclusive, perder o controle ali sobre o corpo, sabe? Devido àquele cansaço excessivo de ficar ali parado, inerte ali, ela acaba perdendo o controle, ela acaba não controlando ali as vontades dela, e até a concentração dela vai pro ralo, e é onde ela acaba não aproveitando a aula como deveria, porque o professor tem uma visão equivocada do que realmente pode trazer um benefício da aprendizagem para a criança, que é, por exemplo, essa liberdade, né? Essa interação, essa movimentação. Outras práticas, apesar de também visarem o silêncio e a contenção de que dependeriam a ordem e a disciplina, lançam mão de outros recursos didáticos, propondo, por exemplo, sequências de exercícios ou deslocamentos em que a criança deve mexer seu corpo, mas desde que em estrita conformidade a determinadas orientações. Então também tem aquela questão, o professor também ele vai criar práticas, não, agora nós vamos trabalhar movimento. Olha lá, gente, ó, esquerda, direita, para cima, para baixo. E ele acha que está trabalhando movimentação. Porra, ele está robotizando as crianças. A criança está fazendo um negócio ali, ó, que para ela não faz o menor sentido. E o professor, vamos lá, gente, esquerda, direita. E a criança está assim, ó. E para ela aquilo não está tendo sentido algum. Então, quando a criança quer se mexer, quando ela quer dançar, fazer uma ginástica, ela tem que fazer isso por própria vontade. Uma coisa prazerosa para ela. E não fazer porque o professor está mandando. Então, tem professor que ainda ele quer sistematizar o movimento, e sistematizando o movimento muitas vezes, ele acaba perdendo completamente o sentido daquilo, tá? O movimento é uma coisa livre, pessoal, é uma coisa espontânea, tá? Ele tem que acontecer ali livremente, espontaneamente, ele não pode acontecer ali uma coisa condicionada, senão ele acaba perdendo o efeito. Se deixar a criança parada ao sistematizar o movimento, o efeito negativo é o mesmo.
Ou ainda até, né, reservando curtos intervalos em que a criança é solicitada a se mexer para despender sua energia física. Essas práticas, ao permitirem certa mobilidade às crianças, podem até ser eficazes do ponto de vista da manutenção da ordem, mas limitam as possibilidades de expressão da criança e tolhem suas iniciativas próprias, ao enquadrar os gestos e deslocamentos a modelos pré-determinados ou a momentos específicos. É só um exemplo, mais um exemplo daquilo que eu falei, né? O professor falar, gente, ó, dá uma espreguiçada, ó. Pronto, agora aqui, ó, puxa aqui, agora puxa aqui. Gente, e achar que tá assim, ó, pronto, se espreguiçaram, agora volta a ficar parado aí pra atividade. Então, fica tolhendo aquela liberdade da criança, né? De tipo, você acha que, ó, vou dar 5 minutos aí pra dar uma espreguiçada. Não, pô. Né? Você tá, caramba, a criança não é um robô que você pode fazer o que você quer com ela, né? Então tem que deixar a criança ter essa liberdade aí de se mexer, de interagir, tá bom? Pessoal, a gente vai dar uma pausa nessa aula, né? Já está aí com 30 minutos, né, nessa temática, e vamos dar sequência aí na próxima aula, porque o tema é um pouquinho grande, tá bom? Eu sei que tem coisa aqui que é meio teórica, assim, né? Né? Mas não tem jeito, gente. Para o concurso a gente tem que repassar tudo com calma, né? Se quiser realmente passar, ser chamado aí, né? Se tornar um funcionário público, tá bom? Eu já sou, mas como agora eu posso dobrar na rede pública aqui de Guarulhos, então eu estou prestando para ter uma jornada dupla, né? Então a gente tem que fazer o negócio bem detalhadinho mesmo, tá bom? Gente, não esquece de se inscrever, de dar aquele like positivo. Bons estudos, até a próxima aula aí na segunda parte do volume 3 aí do referencial curricular.